Boa noite, gente. Hoje, que é a semana especial, o VUNESP, eu tô aqui com a Birma, que é professora de inglês do Diurno, para a gente preparar um material especial para a prova da VUNESP e tá dividido em três partes. A primeira é que a gente vai falar sobre dicas de interpretação e resolução das questões. Aí a segunda é que a gente vai retomar Linking Words, que eu sei que eu já passei para vocês, mas é que realmente para a Unesp é muito importante. Então, né, para reforçar isso. E a terceira a gente vai entrar em alguns tópicos que podem ser que caiam, porque são muito importantes, tipo aquecimento global e tal. Então, a gente vai também apresentar alguns termos que podem aparecer, que de primeira, se você olha na prova, você fica, meu Deus, o que é isso? É de outro planeta? Não. É para facilitar mesmo a vida de vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Birma, sou professora de inglês do Diurno. Espero que esteja todo mundo bem, todas as famílias bem também. Primeiro, a gente vai começar apresentando umas diquinhas de interpretação em inglês. Eu sei que para o pessoal do Diurno, a aula que teve uma moça que ela estava explicando dicas para fazer vestibular e tal, já tinha acontecido antes da nossa. Não sei se vocês já tiveram. Mas, independente, a gente vai dar uma dica que é mais voltada para o inglês mesmo, né? Que é justamente para aquela questão cheia de texto, cheia de informação, que você pode acabar se perdendo. Então, a gente vai se dividir aqui para a gente explicar um pouquinho. Eu devia ter editado o slide para colocar uma questão só de exemplo, mas vamos começar então, né? Finge que tem as questões 21 a 23 aqui embaixo. Você vai ler o texto, você vai pegar a imagem antes? Não, a primeira coisa que você faz em qualquer questão de inglês, tenha imagem ou não, tenha texto ou não, seja o texto verbal ou não verbal, vocês vão ler a questão. Lê a questão, porque assim, quando você for no texto, você já vai ter uma leitura mais atenta, né? Você já vai estar procurando aquele ponto específico no texto. Então a gente consegue ter com mais facilidade achar o que a questão está pedindo. Então a primeira dica vai ser essa, né? A gente vai ler as perguntas e as respostas antes de ler o texto, para a gente já ficar com isso na cabeça e gravar. Depois, então, se a gente tiver que ler o texto, que muita questão da Unesp nem precisa de ler o texto, a gente tem que prestar muita atenção no título, né? A gente tem que prestar atenção no subtítulo do texto, porque aí já vai dar uma dica pra gente. Aqui no caso, a gente tem Education for Sustainable Development. Então, a gente tem aqui a educação para desenvolvimento sustentável. Já matou metade do texto, que é exatamente isso que as questões 21 a 23, eu acho que vocês já resolveram essas questões também, mas é justamente isso que essas questões vêm mostrar pra gente, sabe? O que o texto quer mostrar? Como criar uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável. Então aí você já mata só pelo título, sabe? Bel, se quiser continuar. Então, um outro elemento muito importante para a gente observar para resolver as questões é a imagem quando tiver numa questão. No caso aqui, tem a imagem de uma menininha segurando livros. Então, o texto está ligado à educação, aqui focado na educação infantil, porque para longo prazo, se a gente começa na educação infantil, é aí que a gente vai ter resultado, né? E às vezes em charge, você precisa juntar o que você está lendo no texto com o que a imagem da charge, o desenho da charge está te falando, porque às vezes a resposta não está sempre no texto, né? Até isso é uma coisa que a Birma vai falar, mas precisa de uma interpretação conjunta e a imagem pode te falar muita coisa. E a gente também precisa ver qual é a fonte do texto. Ali, aquela setinha aqui embaixo, falando que é da Unesco. Se é da Unesco, eu falo, a Unesco é da ONU. Então, é uma coisa mais humanitária. Se for de um artigo científico, que aí também já liga com o tipo de texto, é uma coisa mais informativa. Se for um jornal, uma revista, pode ser um pouco mais político, pode ser um pouco mais informativo, dependendo do texto. Então, se é um poema, por exemplo, ou uma música, é uma coisa mais profunda, sentimento, você tem que ler para além do texto, né? Você tem que entender o que o autor está tentando te falar. Então,
É isso. Eu dei uma comida na parte da Birma, desculpa. Imagina! É porque essa parte, quando a gente fala da imagem, né, do texto não verbal, seja um cartoon, seja uma foto, qualquer coisa, a gente acaba falando, né, da resposta não estar explícita no texto. Porque a Unesp, gente, se vocês já pegaram para resolver qualquer vestibular da Unesp de inglês, vocês sabem que sempre vai ter cartoon. Colocaram até meme agora em 2021, né? Então a gente tem muito texto não verbal. E aqui eu posso, nesse texto, achar várias respostas que estão explícitas, porque elas estão escritas, às vezes com uma palavra diferente, às vezes não, às vezes você vai precisar tirar uma conclusão lógica daquilo. Mas se a gente tem um texto, principalmente nos textos não verbais, ele não vai te dar uma resposta bonitinha, ele vai te dar várias possibilidades de interpretação, né? Que é aquele trabalho que a gente faz junto com literatura, que a gente aprende para fazer redação, e assim, a gente usa para tudo na vida, né? Se a gente não usa, a gente vê o estado que tá chegando para isso. Foi um problema precisar um negócio aqui. Mas então, as respostas podem não estar explícitas. Muitas vezes as charges só vão trazer uma crítica e eles querem que você desenvolva a crítica por trás da charge. Então a gente tem que ficar atento para isso, que o texto ele não é só verbal, tem muito texto não verbal. E esses pequenos detalhes mudam tudo na questão. Mas aí eu acho que eram essas as diquinhas, né? Então, leia o título e o subtítulo do texto, leia as perguntas e as respostas antes de ler o texto, observe atentamente a imagem, veja qual a fonte do texto, identifique o tipo do texto, e a resposta pode não estar explícita. Então, é isso que a gente queria passar para vocês, para a gente relembrar, na hora de a gente resolver questão em inglês. Isso. O pessoal do Júri tá cansado, porque eu não consigo não falar isso. Gente, a gente não lê texto em inglês, a gente lê pergunta. Depois a gente lê pergunta, a gente pode pensar em ler o texto. Muito difícil você precisar ler o texto inteiro, a gente perde muito tempo nisso. Mas então, bora pra matéria. Então, como eu falei, as linking words caem muito na VUNESP. Nas últimas 5 provas, eu acho, teve pelo menos uma pergunta de linking words, as conjunções. Então, a gente vai trazer de novo elas e fazer exercícios, porque realmente, gente, a VUNESP ama. Então, as linking words, as conjunções, são usadas para conectar frases. A gente precisa juntar as frases, conectar as frases, se nós quisermos fazer uma comparação, uma contradição ou um contraste. Vou usar o exemplo que eu usei ontem. Eu fui na padaria, mas não tinha pão. Você vai na padaria, o lugar de ter pão é na padaria, né? Mas é uma contradição, não tinha pão, o contraste. Mostrar um motivo, eu fui na padaria porque eu preciso de pão. Ou demonstrar uma condição. Se eu precisar de pão, esse é o C, né, conjunção. Se eu precisar de pão, eu vou à padaria. E a maioria dos conectivos, das linking words, que são as palavras que formam a conexão, a maioria é usada para juntar duas orações ou começar uma nova frase expandindo a afirmação anterior. Como assim? Igual no caso, eu fui na padaria, mas não tinha pão. Tem uma vírgula ali, né? O mas está ligando duas orações. Ou começar uma nova frase seria: eu fui na padaria, ponto final, mas não tinha pão. Eu estou expandindo a afirmação anterior. E aí a gente vai falar de 3 grupos de conjunções diferentes. Mas é importante falar também que uma conjunção, não nesse caso aqui, né? Quer dizer, tem o while pode ser advérbio de tempo, mas uma conjunção não necessariamente é sempre uma conjunção. Por exemplo, o while pode ser usado como uma conjunção de comparação, mas também pode ser usado como um advérbio de tempo. Então, aquela bola é verde enquanto que o quadrado é azul. Enquanto eu estou comparando os dois. E aí eu posso usar como advérbio de tempo. Eu estava correndo enquanto chovia, sabe? A mesma palavra, até no português, que pode ter 2 classificações diferentes. Então, aqui nós temos as conjunções de condição, if,
unless, in case. As conjunções correlativas que aparecem juntas, que é either e or e neither e nor. O either e or é mais alternativa, por exemplo, ou você faz isso ou aquilo. E o neither e o nor é você não faz isso nem aquilo. É uma sensação de acréscimo, né? Uma função de acréscimo. Mas como elas sempre aparecem juntas, elas estão ali na correlative conjunctions. E comparação, whereas, while, in the same way. O in the same way, ele é mais no sentido de falar que a comparação é mais igual, sabe? Então, a bola é verde do mesmo jeito que o quadrado é verde. Assim, in the same way, do mesmo jeito. Mas eu acho que nos exemplos vai ficar melhor. Então, Rachel might buy a car if she passes her test. With é a conjunção, porque tá dando uma condição. Rachel talvez compre um carro se passar no teste. You won't learn to play the piano unless you practice. Você não vai aprender a tocar piano a não ser que você pratique. Ice cream is my favorite dessert, whereas chocolate is my least favorite dessert. Sorvete é a minha sobremesa favorita, enquanto que chocolate é a minha sobremesa menos favorita. Yesterday it was freezing cold, while today is quite warm. Ontem estava congelando de frio, enquanto que hoje tá meio quente. Either you tell him or I will aparece junto. Either e or. Então, ou você conta para ele ou eu vou contar. Pode passar? Pode. Agora eu vou falar com vocês a respeito aqui dos conectivos de propósito, né? Aquilo que dá um motivo. Então, a gente vai juntar na frase uma coisa acontece por causa da outra. É nesse sentido de porquê, né? Uma correlação, tem um propósito. Aqui a gente tem vários exemplozinhos, eu vou falar ele com vocês, mas a gente vai trabalhar eles nos exemplos, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Muitos aqui, se a gente só traduz puramente, fica muito confuso na cabeça, então a gente vê na frase e faz bem nesse sentido. Mas então a gente tem o to, in order to, so that, because of, so, since, as, due to, as a consequence of, as a result of e therefore. Então vamos ver nas frases que aí a gente vai explicando e vendo como que funciona esses conectivos de propósito, né? Purpose. Mas então vamos lá. Melanie was running to catch her bus. Então a Melanie estava correndo para alcançar o ônibus. Então é para. Por que ela estava correndo? Para alcançar o ônibus. Esse sentido do porquê. Por que a Melanie estava correndo? To catch her bus. Acabou. I'll give you a map so you can find the right way. Então, eu vou te dar um mapa para que você ache o caminho certo. Para que? So, para que você ache o caminho certo. Então, a gente tem o so nesse sentido. A gente também pode falar muitos significados do so, né? A gente pode falar do então, a gente pode falar do tanto, né? Mas aqui a gente está nesse sentido para que você ache o caminho certo, esse sentido de propósito mesmo. Ele vem como esse conectivo. I turned the heating on because of the cold. Eu liguei o aquecedor por causa do frio. Porque estava frio. É simples assim. The stereo didn't work, so Vicky took it back to the shop. O rádio, a caixinha, não funcionou. Então, a Vicky pegou e levou de volta para a loja. Tranquilo também. Since it's his birthday on Monday, he's having a party. Então, já que é o aniversário dele na segunda, ele vai fazer uma festa. A gente tem esse since também para designar tempo, né? A gente vê que muita loja, muita marca coloca since 1989, desde 1989, né? Para designar desde quando existe a marca. Mas aqui a gente tem num sentido diferente, né? Já que é o aniversário dele na segunda, então perde esse sentido de desde e ganha esse sentido de já que. Tudo que a gente vai estar vendo que vai ser essa justificativa, né? Respondendo um porquê. O outro, all the food was spoiled as a result of someone switching the freezer off. Então, toda a comida foi estragada como uma consequência resultado de alguém desligar o freezer.
eu quero chamar a atenção aqui, e tanto para o as a consequence quanto para o as a result, os dois vão ser acompanhados do of. Eu entendo que quando tem essa barrinha aqui, às vezes tem gente que confunde, acho que não precisa desse of para o as a consequence, mas precisa, então vai ser as a consequence of someone switching the freezer off, para os dois, tá bom? Não só para o as a result of. E aqui eu gosto de falar também desse spoiled, que eu acho que é um dos meus adjetivos favoritos na língua inglesa, e a gente fala, ai, that child's so spoiled. Então, aquela criança é tão mimada. O que é mimada? Estragada. Estragaram a criança, mimaram demais ela. Então, também funciona para outras coisas, né? E geralmente a gente vê só para criança, quando a gente vê série, vê filme. Mas realmente significa estragado, né? Então, a comida foi estragada. Realmente, esse sentido de estragar. Eu acho engraçado, porque a gente fala exatamente a mesma coisa nas crianças. Porque, as crianças estragaram. Uma belezinha, mas estragaram a criança. E por último aqui, nos dos propósitos, né? Não, um último exemplo, tem vários outros, mas the holiday had been a complete disaster. Therefore, we decided to fly home early. Então, o feriado tinha sido um desastre completo. Portanto, a gente decidiu voar para casa mais cedo. A gente decidiu pegar nosso voo mais cedo, porque foi um desastre. Esse therefore tão bonito significa portanto. Acho linda essa palavra também. Daí aqui agora a gente tem as conjunções de tempo, que é justamente, por exemplo, a gente não vai estar justificando mais a frase, a gente vai estar pontuando essa frase no tempo. Quando que isso aconteceu? Em qual período de tempo? Quando, sabe? Em que momento? Então, é para isso que vem essas conjunções. Aí aqui de exemplozinho tá at the beginning of, as, while, as soon as, firstly, eventually, at last, lastly e in the beginning. Ó, at the beginning of e in the beginning muito parecido, né? A gente vai trabalhar eles nos exemplos também. Vamos ver então. Firstly, I would like to talk about the local climate. Então, primeiramente, eu gostaria de falar a respeito do clima local. Então, primeiramente, né? Esse é o primeiro ponto. Na sua linha do tempo que você vai fazendo sua palestrinha, que a pessoa está falando sobre o local, o clima local, então provavelmente vai ser uma palestra, vai ser algum vídeo informativo, alguma coisa assim, né? Então, primeiramente, nessa linha de tempo de coisa que eu vou passar para vocês, essa é a primeira. Então, a gente fala muito isso no português também. E aí, depois eu vou fazer uma setinha aqui, ó, com Leslie. Mas então, primeiramente. Depois tá aqui, ó. Eventually, the problem was settled. Então, eventualmente, o problema foi resolvido. At last, I was able to finish my presentation. Então, finalmente, eu fui capaz, eu consegui terminar minha apresentação. Então, at last tem esse sentido de finalmente, graças a Deus, acabou, não acredito. Então, at last, agora foi, acabou, finalmente. E a gente não pode confundir esse last com lastly. Por quê? Porque a gente conecta o firstly com lastly. Então, primeiramente, o que é o oposto de primeiramente? É por último. Então, por último, lastly, the climate change has been causing a lot of problems. Então, por último, né, a mudança climática vem causando vários problemas, muitos problemas. Então, é nesse sentido, você está terminando a sua fala. A gente não confunde com o at last, que tem sentido de finalmente de uma coisa acabar, né, por fim, enquanto no lastly, esse finalmente no sentido de terminar um raciocínio. E aqui agora a gente vai falar sobre esse in the beginning e o at the beginning, que eu não coloquei nos exemplos, mas vou falar com vocês. Birma, rapidinho. Desculpa perdão. te interromper. É que o Mário comentou no chat que essas conjunções lembram ele as conjunções do primeiro parágrafo de desenvolvimento das redações. Isso é muito legal também, né? Que a gente vê como que seria produzir uma redação em inglês. Porque a gente fica... Eu estava até comentando isso no dia no Cabel, que a gente fica procurando, quando a gente entra na faculdade, sinônimo de portanto, sinônimo de concluindo, sinônimo... porque a gente vai escrevendo os artigos e a gente fica perdido, não quer ficar redundante, né? Ficar repetindo. Sinônimos.com.br. Exatamente. Então, aí a gente vê essas conjunções no inglês e fala, não era que podia usar isso aqui no português também? Eu sou rainha disso. Eu vejo, eu falo, gente, mas como que eu vou falar isso em português? Porque eu lembro do exemplo em inglês, mas não lembro em português. Enfim, mas é muito parecido mesmo. Mas é justamente para isso, né? Para a gente criar essa causalidade. A gente conectar as frases e deixar elas no sentido lógico. Então, é por isso que é tão importante, para a frase sair fluida, para a frase sair de um jeito que seja gostoso de escutar e faça sentido. Porque senão só vai ficar um negócio
quebrado, parecendo que são flashcards, né? Aquelas cartinhas que você faz para decorar a matéria. Mas então eu vou falar agora sobre in the beginning e o at the beginning. Eu vou falar primeiro do at the beginning. Por quê? O at the beginning, a gente precisa seguir do of em seguida aqui, ó. At the beginning of. Então, no começo de algo. Então, por exemplo, se eu tirei a frase de lugar nenhum, que nem eu tô falando agora, eu vou falar at the beginning of the class, she didn't know what she was doing. Então, no começo da aula, ela não sabia o que ela estava fazendo. Então, quando a gente usar o at the beginning, a gente precisa usar o of, seguido pelo complemento, né? No começo de algo. A gente precisa desse algo. Aí a gente encaixa no contexto. Mas se eu já estivesse falando, oh, she was at the class, she was talking, but in the beginning she didn't know what she was talking about. Então no começo da aula, você já está retomando um assunto que já foi puxado, sabe? Então, in the beginning, a gente não tem continuidade, não tem in the beginning of. Quando a gente usar o of, a gente vai usar o at the beginning, no começo. Significa a mesma coisa? A mesma coisa, só que gringas do inglês, gente. Que o povo não tinha muito o que inventar, eles inventaram que o at poderia ter o beginning seguido do of, e no in não pode. Chato, eu sei. Mas, então, é nesse sentido. Quando a gente usar o at, provavelmente a gente vai estar iniciando o assunto, né? A gente vai estar introduzindo aquilo, porque não tem contexto. Enquanto in the beginning, a gente já tem um contextozinho ali. Depois, eu coloquei aqui de exemplo, Mark heard the news on the radio while he was driving home. Então, o Mark escutou as notícias no rádio enquanto ele estava dirigindo para casa. Ó, o while aí de novo. Só que agora é o while nesse sentido de tempo. Enquanto mesmo, né? Enquanto ele fazia, nesse sentido temporal, o ponto no tempo que ele estava fazendo. E por último, David started feeling sick as he was running. Mesmo sentido, de enquanto, né? O David começou a sentir mal, passar mal, enquanto ele estava correndo, durante a corrida dele. Então, é nesse sentido de tempo. E aqui, o último exemplinho que eu vou passar para vocês vai ser o dos addition, né? A gente vai falar das conjunções de adição, que a gente está somando, a gente está adicionando ideia. Que, ó, vou até voltar aqui no comecinho. Ó, I used to join two clauses together or start a new sentence expanding on the previous statement. Então, começar uma nova frase expandindo o sentido da última. É justamente isso que vem trazer a adição. A gente não precisa manter o mesmo assunto. Nem a gente, para falar do tempo, a gente tinha que falar de uma coisa que estava acontecendo, enquanto outra acontecia. A gente ia colocar uma linha do tempo. Então, tinha que ser a mesma ideia. A gente estava falando do propósito, mais ainda, né? De uma coisa existe por causa da outra, então precisa ter muito, uma linha lógica muito perfeitinha. Na adição, não. Na adição, a gente tem essa ideia de coisas que não precisam ser conexas. Elas podem, mas eu posso criar uma sentença completamente nova. Por exemplo, I like drinking water and coffee. Eu gosto de beber água e café. Então faz sentido, né? Eu gosto de beber água e café, dois líquidos, estou conversando sobre líquidos. Mas eu também posso começar um papo completamente diferente. Vou pegar aqui essa garrafinha. I love drinking water. Ou, also, I love green. Também eu gosto de verde. Não tem nada a ver verde com água, mas eu posso falar, eu posso adicionar uma sentença que não tem um sentido lógico sobre o que eu tô falando, sabe? Essa edição é justamente isso. É aquilo que traz fluidez para os papos, né? A gente manter a conversa no ar. Então, a gente usa esses aqui para conjunção. Essas conjunções para adição. Mas, então, inclusive, se a água tiver verde, não beba. Por favor. Só confia nessa garrafinha aqui, no resto, não. Mas então eu coloquei aqui dos exemplinhos. To, as well, also, in addition to, besides, furthermore, not only that, moreover e it. Então vamos ver nos exemplos que fica mais claro. Então, I like the color, that one too, that one as well. Então aquela também, eu gosto dessa cor, aquela cor. Aquela também. To e as well tem o mesmo significado. Mas aí eu poderia falar de outras coisas que não são cores. Eu poderia falar, eu gosto dessa cor. Eu gosto daquela mesa. Não tem nada a ver. Mas a gente pode usar.
Sarah often works Mondays to Fridays. Essa frase eu falei que eu corrigi na aula do Júlio, não corrigi. Então, deixa eu pensar que a gente vai falar bobagem. Mas vamos lá. Sarah often works Mondays to Fridays. But sometimes she also works on Saturdays. Tá errada essa frase aqui do jeito que tá no slide. Eu tenho que corrigir esse negócio, mas não corrigi ainda. Mas então a Sarah, ela geralmente trabalha das segundas às sextas. Mas algumas vezes ela também trabalha nos sábados. Então esse also traz esse sentido de também. Tudo, praticamente tudo também, e, adicionando. É isso que é adição, né? Elia has a yacht and a helicopter. In addition to those, she has 5 cars. Ai, Elia. Todos queríamos ser Elia. Mas a Elia, ela tem um iate e um helicóptero. Mas não bastando isso, em adição àqueles já citados, in addition to, não, preciso arrumar aqui também, né? Porque não grifei o to. Eu vou ter que mexer nesse aqui. Mas então, in addition to those, em adição àqueles, ela ainda tem 5 carros. Então, é para juntar. Então, a gente está falando das propriedades dela, ela tem mais propriedade ainda. Aqui, I'm not inviting my cousin. I don't like him. Besides, he didn't invite me to his party. Então, eu não vou convidar meu primo. O que eu ia falar assim? Não vou convidar meu primo. Não gosto dele. Além disso, ele também não me convidou para a festa dele. Então, besides, além disso, ele também não me convidou. Então, a gente está adicionando a ideia de não basta não gostar dele. Ele ainda não me convidou para a festa dele, então não tem obrigação nenhuma. Então, a gente adiciona esse outro porquê aqui. E I don't want to go there. Furthermore, I don't have to. Eu não quero ir lá. Portanto, eu não preciso. Furthermore é uma palavra muito chique para significar portanto. Mas é isso, gente. Então, a gente tem aqui o portanto, também. Esse furthermore, eu acho que a gente pode até usar também como propósito. Mas nesse sentido aqui tá adicionando, né? Se eu não quero, então eu não tenho que fazer. Nesse sentido. Mas eu acho que ele também encaixa bonitinho no propósito. Mel, confirma para mim? Acho que cabe, né? Eu acho que sim, mas eu acho que ele é mais usado na adição. É que depende muito da interpretação também, né? Tipo, eu não quero ir lá e eu não tenho que ir. Ou pode ser, eu não quero ir lá, portanto eu não tenho que ir. Tanto faz, né? Depende da entonação que a pessoa vai dar, né? Mas eu acho que encaixa nos dois bonitinhos, sim. Então, a gente tem aí, furthermore, as palavras chique cabendo em 2 categorias. Mas aí, agora é do contraste com a Bel. Sim. Então, como vocês podem ver, todas as conjunções, uma pode, né, servir na outra. E no português a gente também tem isso, porque o e, ele pode ser usado quando você quer, negar a frase anterior, fazer um contraste, uma contradição. Eu fui na padaria e não tinha pão, né, no sentido de mas. E o mas pode ser usado como adição, porque o mais também vem o também depois. Mas o mas também pode ser usado como adição. Confuso. A língua é confuso. Linguagem é confuso. Muito fluidez. As conjunções de contraste temos although, though, even though, que na verdade, né, todas muito parecidas. O though é uma versão informal do although. Even if, in spite of e despite. Geralmente eles aparecem juntos, assim, em explicação de linking words, o in spite of e o despite, porque eles têm esse spite parecido, né? Só que um tem o in antes e o of depois, sempre. E o despite é só o despite mesmo, ele sobrevive sozinho. Aí temos o however, que ele é só usado depois de um ponto final. Importante falar isso. But, still, nevertheless, que aí é a parte chique, né? Que é o mas, aí depois vamos pro contudo, todavia, entretanto, no entanto, all the same, que é, tipo, da mesma forma, né? Não da mesma forma. Tem um exemplo disso depois, eu esqueci, peraí. Enfim. On the other hand, on the contrary, yet, apesar de, é isso. Não. Apesar de, né? Apesar de tudo isso, o all the same. On the same, eu acho que aquele sentido da mesma maneira, no mesmo sentido. Mas aí tá negando.
Pode ser também. É isso aí. Ai, gente, a confusão é geral. A sorte é que geralmente eles vão pedindo contexto, né? Porque que a É, gente falou, que nem o furthermore, a gente tem que analisar a frase e o sentido que a pessoa quer dar para ela. é. Porque em inglês é isso mesmo, regra, pouquíssimos. Seja Enfim, o livre. ADC me contraste, mas parece que não. Mas está contrastando coisas parecidas também, né? É, Consegue fazer isso. esse contexto alterando todos os significados. O Mário tá falando, é isso mesmo, Mário. A gente veio dar aula para explicar? Não, a gente veio dar aula para confundir a cabeça. Então, a gente já deu essa aula antes. Na primeira vez, tudo faz sentido, né? É, A gente consegue passar e tranquilo. Depois a gente começa a pensar as coisas, vira uma zona, mas é isso é. mesmo. É bom que a gente vai aprendendo. Pensar dá trabalho. Nossa, construindo conhecimento o tempo inteiro. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui também, que vai que ajuda. A Diandra tá falando que ela erraria muito isso na prova, colocaria que era de afirmação, conformidade, algo do gênero. Realmente, Diandra também, nossa, me Mas confundi agora. eu peguei, achamos umas questões, né? Eu falei, gente, eu erraria fácil essa questão. É, Que era uma questão do objetivo. O objetivo pegou um texto da VUNESP e criou uma questão. Eu falei, gente, mas que questão difícil. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer no final da aula. E eu achei, assim, do cão. não, e aí também tem um agravante que a gente não consegue acertar e a gente tem que explicar por qual que é a alternativa certa. Gente, olha isso, vou mostrar para vocês que vocês me chamarem de louca. Traduzir all the same para o português. Advérbio, a mesma coisa e contudo. Tem os dois significados, a mesma coisa e contudo. Então, Ah, se você quiser. eu achei aqui um exemplo, ó. Deixa eu ler. Que aí ele tá na contradição. Mas eles também usam na adição, tá, gente? Peraí. Ó. He could be a little angel and a little swine in the same moment. Ele conseguia ser um anjinho e um, né, demoninho no mesmo momento. But we loved him all the same. Mas nós amávamos ele do mesmo jeito. Tipo, apesar de tudo isso, nós amávamos ele. Faz Sim, aqui sentido? outra aqui também. She knew they had meant it kindly, but it had hurt all the same. Então ela sabia que eles falaram aquilo da forma mais gentil possível, mas machucou da mesma forma. Contudo, machucou. É nesse sentido. Do mesmo jeito, junto com contudo. Significa a mesma palavra nos dois sentidos. Depende só do jeito que você quiser ler. Então, se eu quiser ler num caso de contraste, eu vou ler contudo, machucou do mesmo jeito. Se eu quiser ler com uma forma de comparação, eu vou falar doeu do mesmo jeito. Então a gente consegue usar nesse sentido. Bem doido. Gostei. Bem doido, gostei. Dar nó no cérebro é bom, quer dizer que não tá pensando. Tá usando pra alguma coisa, não vai estar. É, tá funcionando pelo menos. De vez em quando eu acho que não, mas tá aí, ó. Pode passar para os exemplos, Virma. Obrigada. Então, although the café was crowded, we found a table. Apesar do café estar lotado, nós achamos uma mesa. Though I like the sweater, I decided not to buy it. Apesar de eu ter gostado do suéter do moletom, eu decidi não comprá-lo. Even though Mark was playing tennis, he wasn't sweaty. Apesar do Mark estar jogando tênis, apesar do Mark estar, tipo, no passado, jogando tênis, há um tempo, ele não estava suado. Laura wants to fly despite feeling afraid. Laura quer voar, apesar de se sentir com medo. E aí, usando o in spite of, seria Laura wants to fly. Laura wants to fly in spite of feeling afraid. The new system was supposed to be more efficient. However, in practice it caused chaos. O novo sistema era para ser mais eficiente. Contudo, todavia, entretanto, na prática, causou caos. Aí o however vem sempre depois de um ponto final. Nick has a car, but he doesn't often drive it. Nick tem um carro, mas ele nem sempre dirige o carro. I love ice cream. Still, I don't want to eat it now. Eu amo sorvete, porém eu não quero comer sorvete agora.
Still pode ser usado como conjunção, mas também quando algo está parado. Então, fala he is standing still, ele está de pé parado. Ou quando você fala de água sem gás. Água sem gás é still water e água com gás é sparkly water. Mas still aqui palavra assim, muitos empregos, é isso, Mário. A gente fica o quê? Surtando, tentando entender o que tá acontecendo, mas faz parte. Everyone thought that Emma should accept the offer. Nevertheless, she turned it down. Todo mundo pensou que a Emma deveria aceitar a oferta. Contudo, ela recusou. Pode passar? Pode. E aí temos questões que caíram na Unesp e eu já passei ela para vocês. Mas é importante tentar responder de novo para ver, né, se a gente entendeu a matéria. A gente, de verdade, pelo menos para mim, com o erro, você aprende mais. Então, errar faz parte. E aí, a gente dá um tempinho para eles responderem. Ou a gente morre de ansiedade no processo. Acho que a gente pode ler a questão, ler as alternativas. A gente dá um minutinho aqui no relógio. E bora. Beleza. Então, no trecho do primeiro parágrafo, é a questão falando que tá no primeiro parágrafo a resposta, mas nesse caso você nem precisava ler o primeiro parágrafo porque ela te dá a frase. Yet, success in conquering them a pessoa não consegue. Yet, success in conquering them remains petty. O termo sublinhado equivale em português a assim mesmo, portanto, além disso, ao invés disso, ou no entanto. Aí, não dá o tempo. Um minuto cronometrando aí, galera. Deu um minutinho aqui. A Diandra falou no chat e é isso mesmo. Diandra, alternativa E, porque yet, no sentido de contradição, eu acho que se tivesse o texto ajudaria a ver o contexto, né? Mas é uma das palavras, uma das conjunções de contraste / contradição. Pode passar? Pode. Essa aqui, como eu falei, a gente pode dar uma pensada, porque essa é tranquila, a gente consegue associar. Mas vamos lá, então. No trecho do primeiro parágrafo, moreover, when humans get too close to beasts, o termo sublinhado indica A. Acréscimo. B. Decorrência. C. Comparação. D. Condição. E E. Finalidade. Um minutinho aí, galera. Vou botar aqui de novo.
Um minuto, gente. Então vamos ver. Alguém respondeu, Bel? Eu fico aberto. Por enquanto, não. Gente, ninguém quer chutar. Só falar, tá tudo bem. A Diandra falou. A Maria Júlia também. Perfeito, gente. Isso mesmo. Acréscimo, né? Aquele que a gente viu do addition lá. Como que a gente pode chutar se a gente não soubesse o que é o moreover? A gente tem que dissecar a palavra, né? A gente tem então more no sentido de mais. A gente vê esse more, fala, ai, não tem a menor ideia do que significa esse negócio, mas o more me lembro mais. Então eu jogo no acréscimo, né? E é justamente isso, é adicionando uma ideia. Além disso, quando os humanos chegam perto demais das bestas, nesse sentido. Uma questão bem tranquila. E aí? Esse também a gente comentou. Uma coisa que eu esqueci de novo de falar junto com a interpretação, então eu vou falar aqui, é que quando vocês fizerem uma associação tipo more, acho que é mais, então vou no acréscimo, gente, vai. Sabe, segue a intuição, você fala, eu acho que importance é importância. Você fez essa associação, vai na fé, sabe? Porque as palavras, tem muitas que não tem absolutamente nada a ver, tipo environmental, que é ambiental, mas agora, tem umas que são muito parecidas. E vai na similaridade mesmo, sabe? Tem falsos cognatos, que são palavras que parecem uma coisa e na verdade são outra, sim. Mas na maioria das vezes, realmente tem o mesmo significado, sabe? Então, é isso, comentário antes da questão. Então, no segundo trecho do parágrafo, não, no trecho do segundo parágrafo, despite its environmental importance, o termo sublinhado equivale em português a desde que, de acordo com, devido a, apesar de e além de. Vou botar um minutinho aqui de novo. Esqueci. Foi, tá contando. Deu um minutinho. O Mário e a Diandra falaram que eles iriam na D. E vocês acertaram. Despite é usado para contradição, portanto, apesar de, faz bastante sentido. Se vocês acharem bom também, vocês podem substituir a palavra, sabe? Colocar apesar de, aí você sabe o que é environmental importance, importância ambiental, você coloca desde que a importância ambiental não faz sentido. De acordo com a importância ambiental, aí pelo contexto você consegue falar que sim ou não, mas é que o despite realmente é uma conjunção usada na contradição, né? Devido a, também, mesma coisa. Cabe, mas no contexto do texto não faz sentido. Apesar de top, e além de, também no contexto não funciona muito. Mas, sei lá, às vezes, se alguém gostar Dica que eu dessa tirei da minha cabeça agora, posso estar errado, mas eu acho que, ó, uma dica só para lembrar, né? Despite tem o this, né? This naquele sentido de negar alguma coisa. In spite of, apesar de. Então, quando a gente tem despite, pensar no this como uma negação. Então, não vai ser de acordo. Vai ser além, né? Apesar de. Não é o além de, não. É tipo, vai contradizendo. Já falei bobagem, porque tem uma além aqui. Mas a gente pensa nesse sentido de negação, da gente contrastar as coisas com esse this. Sim, tipo desacordo. É. Que tem o desacordo.
sufixos, prefixos, fixos no geral, gente, ajuda pra caramba. Sim. Mas aí eu acho que é isso das questões. Daí a gente trouxe uns termozinhos e sobre temas importantes, né? Aí eu vou falar sobre o aquecimento global com vocês, o global warming, e 2 termos muito usados que estão cada dia caindo mais, que em inglês, duvido vocês verem qualquer vestibular falar de inglês sem falar de aquecimento global, porque sempre cai, sempre cai, sempre cai. Mas então, o primeiro termo que eu escolhi foi o greenhouse effect, que é o efeito estufa, né? Como estufa é muito diferente de greenhouse, muita gente acaba achando que não é isso. Está lá no texto, não tem nenhuma imagem para ajudar, a pessoa acaba que confunde. Mas greenhouse significa estufa, né? Greenhouse, casa verde. A estufa que você guarda as plantinhas para elas respirarem lá dentro, bonitinho. Mas então, todo mundo já sabe o que é efeito estufa, tenho certeza disso. Os professores de biologia são muito competentes, mas eu vou dar uma relembrada, né? Porque a gente já está aqui. Mas então a gente só tem que lembrar que a gente falar de efeito estufa, seja em português, seja em inglês, né? A gente tem que pensar que nem sempre tem uma conotação negativa, que se fosse efeito estufa, tava todo mundo morto. A gente ia morrer congelado, a gente não ia nem existir. Mas então a gente tem que pensar que o problema do efeito estufa é justamente isso aqui, ó, Human Enhanced Greenhouse Effect, e é o efeito estufa aumentado pelo humano. Não é só aquele suficiente que o planeta Terra produz, é aquele que o humano está trabalhando para ver se aumenta, né? Que a gente produz com poluição, vai ser de poluição, seja por meio dos combustíveis fósseis, vai ser por outros meios, mas então aumentado pelo humano. Então é isso que a gente tem que pensar, né? E aqui trouxe também os greenhouse gases, né? Que são os gases do efeito estufa. Então a gente tem os principais, geralmente a gente vai falar do CO2, né? Do dióxido de carbono. Mas aí eu trouxe até o gráficozinho que a gente tem 16% de metano, 6% de óxido nitroso e 2% de gases fluorados. Quando a gente for ver no texto em inglês, muito provavelmente assim, em vestibular não cai tanto o elemento químico, né? Mas vocês podem ver, às vezes, por exemplo, assim, F-gases. O que é isso? Né? O que é F-gases? Aí vão ser esses gases fluorados e tudo mais. E aí eu trouxe aqui também como que a gente fala esses nominhos em inglês. Porque às vezes se tiver lá, a gente acaba não sabendo. Porque assim, carbon dioxide, tranquilo, muito parecido. Methane, parecido. Aí o nitrous oxide, como a gente tem que aprender como que fala em português, né? Óxido nitrado, óxido nitroso. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, é nitrous oxide, a gente vai estar falando sobre o óxido nitroso. E aí, os fluorinated gases são os gases fluorados. Mas isso aí geralmente vocês vão ver mais em biologia em português, né? Mas aí eu trouxe também, para efeito de curiosidade. E aqui, ó, global warming potential, então potencial de aquecimento global. É bastante. Isso aqui eu já vi em questão de concurso já, esse GWP aí. Mas então é interessante a gente saber esses termos, porque até porque se a gente chega lá na segunda fase, tem que falar sobre uma coisa. Se você coloca lá um F-gases, o povo vai te achar muito chique, né? Fala, nossa, essa pessoa sabe falar inglês, bora dar a questão para ela. Mas aí essas curiosidadezinhas, gente. Não? E aí trouxemos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU, que é um tema que tem se discutido muito e a gente, assim, por exemplo, a discussão sobre aquecimento global está dentro de um desses 17 objetivos. Então, é muito provável que uma dessas palavras vai aparecer, sabe? Então, e além de ser muito importante, então eu trouxe aqui os 17 objetivos em inglês, aí eu vou falar a tradução e explicar um pouquinho que eu consigo, porque alguns são autoexplicativos e outros você fica falando muito que bem, eu não entendi nada, até em português, porque você fica, tá bom, mas como que isso vai funcionar? Enfim, vamos lá. Número 1, que é No Poverty, erradicação da pobreza. Número 2, Zero Hunger, fome zero. Esses dois são autoexplicativos, né?
Aí, número 3, good health and well-being. Saúde, né? Boa saúde, saúde de qualidade e bem-estar. Número 4, quality education, educação de qualidade. Número 5, gender equality, equidade de gênero. Número 6, clean water and sanitation, água limpa e saneamento básico. Affordable and clean energy, energia limpa e acessível. Decent work and economic growth. Até aí, Nata, a gente tava assim, ok, entendi, né? Água limpa, energia limpa. Aí no decent work que você começa, o que é considerado trabalho decente? Eu até falei ontem na aula do diurno, os professores, gente, eles surtam com o trabalho decente, porque é uma coisa muito genérica, sabe? E assim, o trabalho que a gente tem aqui no Brasil é considerado trabalho decente, de acordo com os parâmetros da ONU? Fica aí o questionamento, mas não. E fica a questão também, né? Quais são os parâmetros da ONU? Exato, é uma coisa muito genérica e muito subjetiva, né? Porque, enfim, É um negócio crescimento meio bonito pra econômico. colocar. Ah, desculpa, Bel. Não, Mas é pode um falar. negócio meio bonito pra você colocar em conclusão de É. redação, né? Como que você vai resolver isso, conforme a ONU. Como que a ONU vai resolver? Não sabe também, mas ele tá falando. A ONU diz, quem sou eu para questionar, entendeu? E crescimento econômico, muito que bem. E aí, como é que faz? Não faz, né? Não faz. Aí, Industry, Innovation and Infrastructure. Indústria, inovação e infraestrutura. De que países, quem que vai... Entendeu? Você fica assim, tá, que bonito. Mas assim, e aí? E aí? Mas tudo bem, né? A gente não questiona, não. É, isso, mas deve-se fazer de acordo com as ordens da ONU. Se a ONU mandou, eu vou obedecer. Reduced inequalities, são as desigualdades reduzidas. E aí, a gente tem o objetivo número 5 e o objetivo número 10. O objetivo número 5 é de equidade de gênero, então é específico para reduzir as desigualdades de gênero. Mas o número 10 é de desigualdade, é para reduzir as desigualdades em geral, mas pelo site da ONU, né? Que, gente, a gente critica, mas a gente pesquisa. O site segundo o site da ONU, vocês podem falar isso na redação. A gente critica, mas a gente pesquisa. Pesquisar para criticar, né? Senão, cadê? Não é. Não tô criticando reduzir desigualdade, tá? Começa a dar Não tem que palpitação. manter desigualdade, a gente critica muito isso. Enfim. Tem um específico para gênero, e aí esse 10 aparentemente é específico para pessoas com deficiência, enfim, aumentar a acessibilidade, essas coisas. Mas aí eu fiquei pensando, até depois da nossa aula, e as outras desigualdades? Assim, é importante dar atenção para todas, sabe? E, gente, eu pensei num termo aqui agora que a gente não tinha pensado na última aula, mas é uma coisa, uma palavra que eu tô vendo crescer muito, e se focar aí sobre essas desigualdades, principalmente para as pessoas que têm com deficiência e tudo mais, é o termo ableism, que é o ABLEISM, que é o capacitismo, né? Eu vou digitar aqui no chat. Capacitismo, que é justamente você. Ai, gente, devia ter estudado isso antes de falar, né? Mas veio aqui na cabeça agora. É você usar os termos, por exemplo, retardado. Isso é um termo capacitista, né? Você ficar falando do aleijado. Esses termos são capacitistas. Então, esse ableism é uma palavra que eu tô vendo crescer muito. E aí, talvez caia em vestibular também. Vocês abrirem o TikTok da gringa, que a gente fala sobre política e tudo mais, vai ver direto o ableism. Aí eu acho que é interessante. Esse able de capacidade, né? I was able to finish my work. Então eu consegui terminar meu trabalho. Então a gente consegue pensar nessa capacidade para lembrar do ableism. Até a questão de legendar os vídeos, né? Os stories agora, todos estão legendados, que é para tornar o conteúdo mais acessível às pessoas que têm deficiência auditiva, né? E aí fica, mas por que vai
legendar os stories. Não precisa. Esse não precisa é o capacitismo. Exatamente. E É tá se horrível, falando muito nisso. Até o Mário falou que ele leu um livro excelente que fala justamente sobre capacitismo. Legal. Depois manda para nós. Sim. Sustainable Cities and Communities, cidades e comunidades sustentáveis, consumo, já estou traduzindo aqui, Responsible Consumption and Production, consumo e produção sustentáveis, responsáveis. Eu acho que essa semana teve o dia do consumo responsável, alguma coisa assim, que também está se criticando muito a questão da moda fast fashion, que é a moda rápida, que é uma moda descartável, que as roupas, elas não têm uma boa qualidade. Flores para Algernon. Eu já ouvi falar desse Eu não livro. escutei. Eu não tô com o chat aberto. Qual que é o nome? Flores para Algernon. Já ouvi falar. Vou anotar aqui pra não perder. Esqueci o que eu tava falando. Consumo sustentável. Responsável. Então, é isso. E também tá falando muito da produção responsável e sustentável das marcas. Tipo, usar algodão sustentável. Promover uma produção de de comunidade, assim, uma coisa menor. Porque daí, na fast fashion, entra no trabalho, que daí as condições de trabalho são muito precárias, aí você fica ali o trabalho decente, se relaciona com a produção responsável. Então, dentre os objetivos da ONU, já está tudo Ai, gente, olha, tá difícil, já está tudo interligado. Vamos focar aqui. Final de dia tá osso. Não, teve uma aula, Birma, que eu não tava conseguindo, assim, raciocinar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não, mas aquela semana eu tava muito esquecida. Hoje eu tô um pouquinho melhor, mas a gente continua, né? Não, eu tô fazendo muita força pra eu focar, porque eu tô descascando, eu tô muito focada arrancando minhas casquinhas aqui. Mas a gente consegue. Ai, meu Deus. Quando foi uma forcinha, não é foca. Aí, Climate Action, que daí entra no que a Birma falou e nos vídeos que a gente vai mostrar depois, que são ações para combater a mudança climática, que é um assunto muito sério que a gente tá enfrentando, né? Life Below Water, que é para preservar a vida aquática, e também a vida terrestre, Life on Land, e tanto Life Below Water quanto Life on Land é focado mais para animais. Aí, Peace, Justice and Strong Institutions. A gente volta naquela coisa de Senhor, o que está acontecendo? Porque, ok, paz, justiça e instituições fortes. Bom, é isso. Eu quero, entendeu? Mas como? É uma grande pergunta. Partnership for the Goals, que é a parceria e meios de implementação dos objetivos. E aí a parceria entre os países, né? Que também esse é um dos objetivos da ONU, você promover a parceria entre os países para atingir um objetivo maior. E aí esses são os simbolinhos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente estava até falando no diurno, né, sobre como que depois a gente entra na faculdade, a gente começa a ver isso aqui em todos os lugares possíveis. Todos os lugares. Qualquer coisa que você quiser fazer, o pessoal vai perguntar sobre por que isso é relevante dentro dos objetivos da ONU. Extensão, você tem que justificar dentro desses objetivos. Intercâmbio voluntário, tem que existir dentro desses objetivos. Então, é muito legal a gente perceber que, mesmo sendo vago, mesmo a gente tendo que criticar muito a ONU, tem muitas críticas, tem um fundo que está sendo aplicado, sabe? A gente está conseguindo levar isso para as comunidades real. Tem muito intercâmbio, inclusive aqui no Brasil, que a gente consegue ver que eles estão aplicando esses objetivos. É muito bacana a gente perceber que tem gente, são poucas, mas tem gente que está botando na prática, sabe? Mas isso aí é muito legal, muito legal, para vocês verem até em português para redação. Isso aí é tipo show. Se usa, porque segundo o objetivo 9 da ONU, a gente tem que fazer isso para solucionar tal problema, sabe? A pessoa sabe o que eu tô falando.
Você pode até dar uma enganada, né? Porque coitado, o corretor da redação do Enem, muitas vezes ele nem presta atenção. Mas aí, se for fazer um texto, se está justificando na segunda fase lá na Unesp, aí você tem que falar bonitinho, porque aí a correção é bem mais pesada. Mas é interessante a gente ter isso em mente, saber. Não precisa saber número também, né? Mas a gente saber os objetivos, sabe? Para a gente desenvolver eles quando a gente faz alguma dissertativa. Diandra, o número 17, Partnership for the Goals, são as parcerias entre os países para atingir os objetivos. Que um dos objetivos é promover a própria parceria para atingir os objetivos, entendeu? E uma coisa que a gente critica, assim, né? É muito vago, não sei o quê. Só que, gente, isso é muito importante, tá? O fato disso existir é muito importante. Porque sem isso, como é que é assim? Se já tá ruim. Já tá ruim com isso, né? Deu para entender, Diandra? Essa questão da globalização, né? Os países parceiros. A gente vê que tem muito encontro, faz aquelas cúpulas, etc., para trocar ideias sobre BOs. É isso que esse Partnership for the Goals. Sim. Então, ai meu Deus, caiu minhas folhinhas. Eu tô com a cola aqui embaixo, tá? Também tem que. Nem só de memória vive o estudante. Senhora, quando acabar o EAD, eu estou lascada. Nem me fale. Então, vamos para os vídeos? Agora eu vou parar de apresentar aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu fechar. Eu vou pegar as questões e coisar no chat. Porque se o vídeo com foco ajuda a responder as questões, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou passar 2 vídeos agora, né? Eu vou apresentar 2 vídeos que a gente escolheu sobre mudança climática. E aí, se vocês conseguirem responder essas 2 perguntas. A primeira, qual é o verdadeiro nome do jogo Tetris que a Terra joga, que é o mecanismo da vida na Terra? Vai fazer sentido. Como assim o jogo Tetris? Vai fazer sentido, tá, gente? E how come the Earth reabsorbs the CO2 in the atmosphere? Eu vou apresentar agora, peraí. E aí eu vou desativar meu microfone, porque senão dá interferência, tá? E aí a gente usa aquelas diquinhas já, ó. Vemos a pergunta, então a gente tem que pensar mecanismo Tetris para a gente achar a resposta. E a gente tem que pensar também reabsorção. A gente já vai procurando isso no vídeo, como se fosse texto. Vai ser um texto que não é texto. To understand climate change, think of the game Tetris. For eons, Earth has played a version of this game with blocks of carbon. They enter the atmosphere as carbon dioxide gas from volcanoes, decaying plant matter, breathing creatures, and the surface of the sea. And they leave the atmosphere when they're used by plants during photosynthesis, absorbed back into the ocean, or stored in soil and sediment. This game of Tetris is called the carbon cycle, and it's the engine of life on Earth. What's the connection to climate? Well, when that carbon dioxide is in the air waiting to be reabsorbed, it traps a portion of the sun's heat which would otherwise escape to space. That's why carbon dioxide is called a greenhouse gas. It creates a blanket of warmth known as the greenhouse effect that keeps our Earth from freezing like Mars. The more carbon dioxide blocks hang out in the atmosphere waiting to be cleared, the warmer Earth becomes. Though the amount of carbon in the atmosphere has varied through ice ages and asteroid impacts, over the past 8,000 years, the stable climate we know took shape, allowing human civilization to thrive. But about 200 years ago, we began digging up that old carbon that had been stored in the soil. These fossil fuels, coal, oil, and natural gas, are made from the buried remains of plants and animals that died long before humans evolved. The energy stored inside them was able to power our factories, cars, and power plants. But burning these fuels also injected new carbon blocks into Earth's Tetris game. At the same time, we cleared forests for agriculture, reducing the Earth's ability to remove the blocks. And since 1750, the amount of carbon in the atmosphere has increased by 40% and shows no sign of slowing.
Just like in Tetris, the more blocks pile up, the harder it becomes to restore stability. The extra carbon dioxide in the atmosphere accelerates the greenhouse effect by trapping more heat near the surface and causing polar ice caps to melt. And the more they melt, the less sunlight they're able to reflect, making the oceans warm even faster. Sea levels rise, coastal populations are threatened with flooding, natural ecosystems are disrupted, and the weather becomes more extreme over time. Climate change may affect different people and places in different ways, but ultimately it's a game that we're all stuck playing. And unlike in Tetris, we won't get a chance to start over and try again. É isso. Vocês conseguiram identificar alguma das perguntas? A primeira, qual é o verdadeiro nome do jogo Tetris que a Terra joga, que é o mecanismo da vida na Terra? Não. E a segunda? How come the Earth... Isso, Mário. Ciclo do carbono. E a segunda, how come the Earth reabsorbs the CO2 in the atmosphere? Como que a Terra reabsorve o CO2 na atmosfera? Bem, às vezes tá demorando para editar, né? Porque é um pouquinho, né, compridinha, mas ainda assim tranquilo. A gente no vídeo, né? O próprio oceano que emite dióxido de carbono, ele reabsorve. A própria terra prende esse CO2 debaixo do solo, nos sedimentos. E tem mais um que é das plantas, quando elas estão fazendo o processo de fotossíntese. Então é aí que a terra está reabsorvendo o CO2 de volta para a terra. Podemos passar para o segundo vídeo agora? Sim. Aí, eu vou mandar as perguntas no chat. Por que é impossível prever o tempo com 100% de precisão? E 2, what does the average solar radiation of the months during a period of several years tell us? Então, deixa eu apresentar aqui. Sempre que eu vou apresentar, eu fico... Meu Deus, eu vou clicar na mãozinha sem querer. From 2016 to 2019, meteorologists saw record-breaking heat waves around the globe, rampant wildfires in California and Australia, and the longest run of Category 5 tropical cyclones on record. The number of extreme weather events has been increasing for the last 40 years, and current predictions suggest that trend will continue. But are these natural disasters simply bad weather, or are they due to our changing climate? To answer this question, we need to understand the differences between weather and climate, what they are, how we predict them, and what those predictions can tell us. Meteorologists define weather as the conditions of the atmosphere at a particular time and place. Currently, researchers can predict a region's weather for the next week with roughly 80% accuracy. Climate describes a region's average atmospheric conditions over periods of a month or more. Climate predictions can forecast average temperatures for decades to come, but they can't tell us what specific weather events to expect. These two types of predictions give us such different information because they're based on different data. To forecast weather, meteorologists need to measure the atmosphere's initial conditions. These are the current levels of precipitation, air pressure, humidity, wind speed, and wind direction that determine a region's weather. Twice every day, meteorologists from over 800 stations around the globe release balloons into the atmosphere. These balloons carry instruments called radiosondes, which measure initial conditions and transmit their findings to international weather centers.
Meteorologists then run the data through predictive physics models that generate the final weather forecast. Unfortunately, there's something stopping this global web of data from producing a perfect prediction. Weather is a fundamentally chaotic system. This means it's incredibly sensitive and impossible to perfectly forecast without absolute knowledge of all the system's elements. In a period of just 10 days, even incredibly small disturbances can massively impact atmospheric conditions, making it impossible to reliably predict weather beyond 2 weeks. Climate prediction, on the other hand, is far less turbulent. This is partly because a region's climate is, by definition, the average of all its weather data, but also because climate forecasts ignore what's currently happening in the atmosphere and focus on the range of what could happen. These parameters are known as boundary conditions, and as their name suggests, they act as constraints on climate and weather. One example of a boundary condition is solar radiation. By analyzing the precise distance and angle between a location and the sun, we can determine the amount of heat that area will receive. And since we know how the sun behaves throughout the year, we can accurately predict its effects on temperature. Averaged across years of data, this reveals periodic patterns, including seasons. Most boundary conditions have well-defined values that change slowly, if at all. This allows researchers to reliably predict climate years into the future. But here's where it gets tricky. Even the slightest change in these boundary conditions represents a much larger shift for the chaotic weather system. For example, Earth's surface temperature has warmed by almost 1 degree Celsius over the last 150 years. This might seem like a minor shift, but this 1 degree change has added the energy equivalent of roughly 1 million nuclear warheads into the atmosphere. This massive surge of energy has already led to a dramatic increase in the number of heat waves, droughts, and storm surges. So, is the increase in extreme weather due to random chance or changing climate? The answer is that while weather will always be a chaotic system, shifts in our climate do increase the likelihood of extreme weather events. Scientists are in near universal agreement that our climate is changing, and that human activity is accelerating those changes. But fortunately, we can identify what human behaviors are impacting the climate most by tracking which boundary conditions are shifting. So even though next month's weather might always be a mystery, we can work together to protect the climate for centuries to come. So what kind of solutions to the climate crisis are people working on? How about underwater farming? Certain crops could actually help clean the oceans while drawing carbon down from the atmosphere. Or how about new energy sources? Here's what a world run entirely on renewable energy sources would look like. Pronto. Antes de perguntar de novas perguntas, eu queria chamar a atenção para uma palavra que ele fala que é drought, que é seca, que é uma palavra esquisita, né? Mas como a gente está enfrentando um período de seca aqui muito grande no Sudeste, acho importante. Eu digitei no chat, vou mandar. Aí. E o período de seca daqui, as faltas de chuva estão muito relacionadas ao desmatamento da Amazônia, por causa dos rios aquáticos voadores, aquela coisa que passa na Amazônia e desce para cá, por isso que chove aqui, porque aqui era para ser deserto, e daí vai virar deserto, porque a gente tá desmatando a Amazônia. Todo um rolê aí para falar seca, drought. Alguém quer responder as perguntas? Fiquem à vontade, galera. Também ferrar mesmo. Se foi esse motivo da não resposta. Perfeito para os dois. Sim. Mesmo. O sistema climático é muito instável justamente por causa das justificativas do Mário. É bem doido mesmo o negócio.
Agora, quanto a segundo, a gente está perguntando o que é essa média da radiação solar durante os meses. Analisado essa média dos meses durante vários anos, quer dizer pra gente. Alguém consegue mandar para nós essa respostinhas? Essa é curtinha. Nossa senhora, criou um moicano. Bem, pessoal, o que isso quer dizer é que a gente vai ter as estações do ano, né? O que a gente vê pela radiação solar média do mês? Se aquele mês foi quente, se aquele mês foi frio, quanto que teve de radiação solar? Então, se a gente vê durante anos aquela média do mês, aquela média da radiação solar mensal, a gente, durante muitos anos, um período de muitos anos, a gente vai conseguir ter as estações do ano, né? Vai ser o verão, vai ser primavera, inverno, outono. Só que eles traduziram errado ali na legendinha. Então eu até entendo porque que pode ser que ninguém tenha respondido. Eles colocaram no seasons, eles colocaram temporada, tipo temporada de série. Fala season 1, season 2. Só que season também significa estações do ano. E aí foi uma tradução errada mesmo que eles colocaram na legenda. Aí eu coloquei essa perguntinha aí só para puxar o saco mesmo, né? Vamos ver se tá prestando atenção. Mas então, nesse sentido, season também significa estação do ano, né? Só temporada. A gente pode falar de temporada do ano, né? Essa pergunta me deixou um pouco confusa, então. Talvez até devesse ter dado uma explicada maior nela. Mas aí é nesse sentido, né? Essa radiação média mensal, durante vários anos, se você analisar, você vê que tem uma média, né, nisso. E essa média vai dizer pra gente qual estação que é. Acho que até você explicou um pouco mais ontem, que é assim, quando chega mais radiação solar é verão, quando chega menos é inverno. Tanto que a gente tem a duração dos dias que muda, né, gente? Que tem o equinócio, o solstício de inverno, a gente está longe do sol. Então a gente recebe menos radiação solar. Aí no outono e no inverno, o equinócio é que são 12 horas de sol, né? E 12 horas de noite, né? 12 horas de dia, 12 horas de noite. Então, tá no período de transição. E o verão a gente recebe absurdo de sol. Só que quem tá na linha do Equador né, calor o ano inteiro. Passou mesmo. Não quer sol? Ah, que pena. Dá um pouquinho de sol. Vai melhorar. E ainda assim, dá conta de ter deficiência de vitamina D. Vai entender um negócio desse, né? Mas então é nesse sentido, essa radiação média solar aí, pra gente ver como que tá recebendo raios UV, UVA, UVB, né? Nesse sentido, galerinha. A gente vai passar o último vídeo agora? Acho que sim. Deu pra entender, Mari? Tem qualquer dúvida, gente, que a gente já finaliza, explica tudo bonitinho, fique à vontade, qualquer dúvida válida. Belezinha. Que bom. A gente tem um último vídeo agora, que é do mesmo canal que a Birma, que falou dele. Então, vou mandar para todo mundo. Ele é ótimo. Se vocês quiserem ver qualquer tipo de conteúdo, ó, nesse canal, gente, tá de tudo. Tudo. E aí, se vocês quiserem... É que assim, tudo eu penso em redação, né? Porque quando a gente faz vestibular, mesmo a gente tá falando da Semana Unesp, a gente pensa muito em redação. Até porque vai ser válido para a segunda fase, porque eu tenho certeza que todo mundo vai chegar lá. Então, eles vão dar várias ideias, sugestões de problema para vocês, sugestão de problema, sugestão de resolução de problema. Tanto que no final desse vídeo que a gente falou, ele começou a falar sobre as fazendas subaquáticas. Gente, que coisa doida a gente pensar em resolver mudanças climáticas com fazendas subaquáticas, né? Que legal. Olha que sugestão criativa para você solucionar um problema. Então, recomendo muito. Todos os vídeos têm legenda em português se não entender inglês. Se quiser aprender espanhol, bota em espanhol também a legenda, que a gente vai fazer tudo junto. Mas recomendo muito esse canalzinho. O TED Ed. Tem o TED Talk, né? Tem o TEDx. Esse é o TED Ed. TEDED. Isso, perfeito.
Mas aí é isso, gente. Eu comer muito. Entrem lá, topzíssimo, adoro. Viciada no canal. E agora eu fiquei viciada também. A gente só tem um buraco de minhoca quando começa a ver esses É. vídeos. Porque 5 minutinhos, fala, vou ver mais um, vou ver mais um. Quando eu passei 12 horas no YouTube. Ai, meu Deus. É isso, deixa eu ver se tá tudo certo. Ok, vou desligar meu microfone. Esse vídeo é sobre pausa e sons tipo e que a gente faz enquanto a gente fala. E não vai ter nenhuma pergunta sobre ele. É só pra gente aproveitar mesmo. For as long as we've had language, some people have tried to control it. And some of the most frequent targets of this communication regulation are the ums, ers, and likes that pepper our conversations. Ancient Greek and Latin texts warned against speaking with hesitation. Modern schools have tried to ban the offending terms. And renowned linguist Noam Chomsky dismissed these expressions as errors irrelevant to language. Historically, these speech components had been lumped into the broader bucket of disfluencies, linguistic fillers which distract from useful speech. However, none of this controversy has made these so-called disfluencies less common. They continue to occur roughly 2 to 3 times per minute in natural speech. And different versions of them can be found in almost every language, including sign language. So, are ums and uhs just a habit we can't break? Or is there more to them than meets the ear? To answer this question, it helps to compare these speech components to other words we use in everyday life. While a written word might have multiple definitions, we can usually determine its intended meaning through context. In speech, however, a word can take on additional layers of meaning. Tone of voice, the relationship between speakers, and expectations of where a conversation will go can imbue even words that seem like filler with vital information. This is where and come in, or and m, tuota and eto and ano. Linguists call these filled pauses, which are a kind of hesitation phenomenon. And these seemingly insignificant interruptions are actually quite meaningful in spoken communication. For example, while a silent pause might be interpreted as a sign for others to start speaking, a filled pause can signal that you're not finished yet. Hesitation phenomena can buy time for your speech to catch up with your thoughts, or to fish out the right word for a situation. And they don't just benefit the speaker. A filled pause lets your listeners know an important word is on the way. Linguists have even found that people are more likely to remember a word if it comes after a hesitation. Hesitation phenomena aren't the only parts of speech that take on new meaning during dialogue. Words and phrases such as like, well, or you know function as discourse markers, ignoring their literal meaning to convey something about the sentence in which they appear. Discourse markers direct the flow of conversation, and some studies suggest that conscientious speakers use more of these phrases to ensure everyone is being heard and understood. For example, starting a sentence with "look" can indicate your attitude and help you gauge the listener's agreement. "I mean" can signal that you're about to elaborate on something. And the dreaded "like" can perform many functions, such as establishing a loose connection between thoughts, or introducing someone else's words or actions. These markers give people a real-time view into your thought process and help listeners follow, interpret, and predict what you're trying to say. Discourse markers and hesitation phenomena aren't just useful for understanding language, they help us learn it too. In 2011, a study showed toddlers common and uncommon objects alongside a recording referring to one of the items. When a later recording asked them to identify the uncommon object, toddlers performed better if that instruction contained a filled pause. This may mean that filled pauses cue toddlers
to expect novel words and help them connect new words to new objects. For adolescents and adults learning a second language, filled pauses smooth out awkward early conversations. And once they're more confident, the second language learner can signal their newfound fluency by using the appropriate hesitation phenomenon. Because contrary to popular belief, the use of filled pauses doesn't decrease with mastery of a language. Just because hesitation phenomena and discourse markers are a natural part of communication doesn't mean they're always appropriate. Outside of writing dialogue, they serve no purpose in most formal writing. And in some contexts, the stigma these social cues carry can work against the speaker. But in most conversations, these seemingly senseless sounds can convey a world of meaning. Esse vídeo é muito legal. A gente assiste, a gente se sente um pouco menos bobo. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo tem esse sentimento de quando vai falar, até mesmo em português, né? Fala, ai, porque parece que você não sabe o que você está falando, mas isso é tão importante para a gente comunicar ideias, a gente transmitir conhecimento. É muito interessante. É aquela história, né? O professor pode ser ótimo, pode ser o que for, mas não deu tempo de eu anotar, não deu tempo de eu raciocinar. Então, aí eu foco ou em anotar a matéria, ou escutar o que ele fala, não consigo fazer os dois. Não sei se é para todo mundo, mas pelo menos eu sou assim. Então, eu percebi como que é importante a gente pausar, respirar, calma, ansiedade. Mas é muito legal. Gente, esse canal é tudo de bom, assistam. Sim. É isso que a gente tinha planejado por hoje, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para falar? Questões, sugestões? Obrigada, Mário. Foi feliz. Ai, gente, foi isso então que a gente preparou. Muito obrigada pela presença, pela participação. Foi ótimo. Adorei Muito obrigada. o turno. Sim. Turma gostosa. Ai, gente, então é isso. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchauzinho.